Pois. Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Colóquio da Física. Hoje, quem vai dar o colóquio é o professor José Antônio de Souza, da UFABC. Falando um pouco dele, ele fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado em Montana State University, nos Estados Unidos, né, e atualmente é professor da UFABC. Muito obrigado por ter aceito o convite, e você está com a palavra. Ok, Breno, gostaria de agradecer também o convite. É sempre um prazer aqui dar acho que eu já dei um seminário na física, acho que há muito tempo atrás. Eu vou colocar aqui em modo de apresentação, tudo bem? Você está vendo a tela em modo de apresentação, Breno? Tudo ótimo. Com isso também eu fico perdido aqui, né? Eu só estou olhando para a minha tela, não estou enxergando mais nada. Qualquer coisa você me dá um toque. Tá bom? Então, ok. Então, obrigado, Breno, pelo convite. Então, eu sou o professor José Antônio. Aqui na UFABC a gente tem um grupo de pesquisa, né? Esse grupo chama Pesquisa em Nanomateriais Semicondutores e Magnéticos. Né? A gente vem atuando em diversas frentes, diversas linhas de pesquisa. Né? A gente tem um laboratório aqui na Torre 3 do Bloco A, 508. Né? A gente já fez muita pesquisa na área de materiais com propriedades físicas fortemente correlacionadas, envolvendo óxidos de metais de transição, multiferróicos. Né? Depois a gente trabalhou bastante na área de nanoestruturas, produzindo nanofios através de método de oxidação térmica. A gente trabalhou também com nanopartículas magnéticas, né? A gente estudou nanopartículas no estado superparamagnético. E nos últimos anos, eu diria mais ou menos nos últimos 3 anos, a gente vem investindo fortemente, né, numa nova família de materiais, né, que é objeto aqui do meu seminário. A gente chama essa família de perovskitas híbridas de haleto. Essa família apresenta várias propriedades físicas muito interessantes, né, as propriedades ópticas, bem correlacionadas com propriedades de transporte elétrico, e também essa família tem atraído muita atenção por conta de aplicações tecnológicas. São várias as aplicações tecnológicas na área de microeletrônica, né? Uma das mais importantes que eu cito aqui é na área de células solares, né? Muitos pesquisadores têm falado que essa família, né, pode dar origem aí a uma nova geração de células solares. Ok? Então, essa aqui vai ser a minha apresentação. Eu vou fazer uma motivação rápida, vou falar rapidamente sobre esses materiais, né? E depois eu falo um pouquinho aqui de síntese, né? É importante comentar aqui que o nosso grupo é um grupo fortemente interdisciplinar, né? A gente atua desde síntese de estrutura até propriedades estruturais, morfológicas, propriedade óptica, propriedade de transporte, né? Então, a gente atua em todas as frentes. O nosso grupo, a gente é bem interdisciplinar. A gente tem alunos que vieram da química, da física, da engenharia, né? Então, eu diria que aqui a gente está na interface entre ciência de materiais, química e física. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a síntese desses materiais. A gente tem produzido quantum dots de perovskitas de haleto, cuboides, microfios, até na escala Book. Depois, pessoal, eu vou falar sobre 3 frentes que a gente já vem atuando fortemente, que a gente já publicou, né? Então, eu resumo aí uma parte delas está relacionado com a produção de estruturas 1D induzidas por água, dessas perovskitas de haleto, e uma parte interessante também desses materiais, que eles apresentam uma transição de fase um pouco acima da temperatura ambiente. Então, a gente investigou bastante o comportamento das propriedades físicas, né, de propriedades estruturais, propriedades ópticas e de transporte, através dessa transição de fase. E eu vou terminar minha apresentação falando de compósito e heteroestruturas formada pelas perovskitas de haleto e por alguns óxidos.
Ok? Então, essa é o outline da minha apresentação. Então, só para motivar um pouquinho a apresentação, pessoal, a gente sabe que produzir e sintetizar materiais na escala nanométrica tem bastante interesse, né? Do ponto de vista tecnológico, a gente pode aplicar esses materiais em célula solar, como eu já disse, em spintrônica, em catálise. Aqui eu mostro vários materiais que a gente produziu no nosso laboratório, aqui óxido de zinco, né? Pegar meu mouse. Aqui óxido de zinco, nanoestruturas hierárquicas, aqui nanosticks. Um trabalho legal que a gente fez muito interessante foi na área de microtubos magnéticos decorados com nanofios. Aqui a gente tem nanofios magnéticos, né? Esses nanofios apresentam propriedades super paramagnéticas, foi uma publicação muito interessante. E aqui já nessa área mais recente de quantum dots quantum dots e nanocubos também dessas perovskitas. E, de novo, além de várias aplicações tecnológicas que a gente pode vislumbrar, do ponto de vista fundamental também a gente sabe, né, que quando a gente fabrica e produz esses materiais na escala diminuta, vários fenômenos diferentes são observados, né? Então, aqui, só para falar duas frentes que são bem interessantes, no caso de materiais ferromagnéticos, a gente já trabalhou bastante, né? Se a gente produz nanopartículas ferromagnéticas, elas não se comportam mais como nanopartículas ferromagnéticas, aí a gente observa comportamento de superparamagnetismo, e no caso de materiais semicondutores, quando a gente fabrica na escala nanométrica, a gente observa confinamento quântico, a gente observa propriedades ópticas robustas, que eu vou falar um pouco aqui nesse seminário. Então, voltando aqui, pessoal, no tema aqui da minha apresentação, então, de maneira bem geral, a gente trabalha com essa família que a gente chama de perovskitas de haleto, né? Então, a perovskita, ela tem essa fórmula geral aqui, ABX, onde A, B e X denomina sítios cristalográficos, né? Então, aqui é uma perovskita ideal, que é um cubinho, né? Então, o meu sítio A está aqui no centro, né? O sítio B, ele está no vértice, e o sítio X, que é formado por ânions, né? Então, o sítio A e o sítio B são cátions, o sítio X são formados por ânions, eles formam um octaedro em volta do meu sítio B, né? Essas estruturas, aqui é a estrutura ideal, elas podem ser distorcidas também em outros grupos de simetria, né? Um composto que daqui a pouco eu vou mostrar bastante, ele apresenta duas transições de fase. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a perovskita cúbica ideal, variando a temperatura, a gente vai para uma fase tetragonal, e variando ainda mais a temperatura, né, da temperatura ambiente para baixas temperaturas, a gente tem uma fase ortorrômbica. A gente investiu bastante no estudo dessas propriedades aqui, né, através dessa transição de fase. De uma maneira bem geral, pessoal, essas perovskitas, várias famílias, né, se cristalizam nessa estrutura perovskita, né? Acho que quase todos já ouviram falar nos cupratos, que são os supercondutores de alta temperatura crítica, eles se cristalizam também nessa estrutura ABX3, a gente tem os niquelatos, a gente tem os multiferróicos, muitos multiferróicos se cristalizam nessa estrutura do tipo perovskita. E no nosso caso, a gente está interessado aqui também, pessoal, nessa família aqui são os haletos, né? Então, a gente vai trabalhar com o ânion, o sítio X, com o cloro, com o bromo e com o iodo. Né? De uma maneira bem geral também, né, quando a gente está falando de materiais, de famílias de materiais do tipo semicondutor, né, a gente pode até fazer uma classificação de semicondutores bem tradicionais, né? Se a gente olhar para a tabela periódica, né, a gente aqui só está a parte, né, a outra ponta da tabela periódica, mas se a gente olhar para a tabela periódica, do lado esquerdo a gente vai ver os metais, do lado direito aqui estão os não metais, e aqui em verde tem os semimetais, né, que esses são os semicondutores. Esses elementos, silício, arsênio, germânio, eles formam a primeira família de semicondutores. Hoje, praticamente todos os dispositivos, célula solar, LED, são todos fabricados com esses elementos, né? Então, eu diria que aqui são os semicondutores mais tradicionais. Tem uma outra família de semicondutores, que são os óxidos, né? Óxido de metais de transição, né? Óxido de terra rara, eles apresentam também várias propriedades interessantes, principalmente na fotocatálise. E tem os calcogenetos aqui também, né? Que também são
formam também uma outra família de materiais semicondutores, mas, por fim, a gente vai fixar hoje aqui nessa família de haletos, né, praticamente todos os trabalhos que a gente vai mostrar aqui na sequência, nesse seminário, a gente, né, porque, a priori, o sítio A, outro aspecto importante, pessoal, é que para formar a estrutura cristalina do tipo perovskita, eu tenho que ter também neutralidade de carga, né? Então, por exemplo, aqui o meu ano e o meu X é 1-, então eu tenho três átomos aqui do ano, então 3 vezes -1 vai dar -3, e a soma das valências dos cátion tem que ser mais 3. Né? Então, eu tenho esse compromisso de estrutura cristalina, mas eu tenho um compromisso também de neutralidade de carga. Então, no meu sítio A, eu posso colocar todos os elementos da família 1A, dos alcalinos, mas eu posso colocar outras moléculas também com valência 1+. Aqui no sítio B, eu posso brincar também, então, como já tenho 1+, eu posso brincar com os metais divalentes, então, por neutralidade de carga, eu consigo formar a minha estrutura perovskita, mas tem várias opções de substituições, de dopagem, eu posso trabalhar com estanho, né? Mas aqui no nosso caso, a gente trabalhou essencialmente com essa estequiometria. No título do meu seminário, eu chamo de perovskitas híbridas. Por quê? Porque aqui eu tô trabalhando com uma molécula orgânica juntamente com átomos inorgânicos. Então, essa aqui é uma perovskita híbrida, orgânica, inorgânica. Isso aqui é uma perovskita orgânica. Ok? Então, de uma maneira geral, pessoal, esses materiais têm sido muito, muito estudados devido a aplicações tecnológicas, né? Ele pode ser aplicado em células solares, em LED, em laser, né? em fotoluminescência, principalmente por conta de vários parâmetros físicos que são importantes para essas aplicações, por exemplo, o coeficiente de absorção, de radiação, o gap é direto, e aqui tem um outro parâmetro também, tem outro fenômeno que é bem interessante, que eu consigo variar o gap, né, facilmente nesses materiais, através da troca aqui do ânion, através de dopagem, através de mistura aqui de elemento químico. Elas têm também alta mobilidade, isso é muito importante no caso de células solares, e esses materiais também, eles apresentam uma outra propriedade bem interessante, que é bem característico dessa família, que a gente diz que essas propriedades, elas são tolerantes a defeitos, né? Como que é isso? Né? Se por um lado, por exemplo, se a gente pegar esses semicondutores da família bem tradicional de silício, né, durante a síntese a gente precisa de uma infraestrutura bem robusta, né, a gente precisa de sala limpa, e qualquer defeito, né, durante o processo de fabricação, o processo de síntese, pode atrapalhar a eficiência, porque isso pode ter níveis, nível de energia na banda proibida, e eu posso ter aprisionamento de carga, e eu posso diminuir, por exemplo, a mobilidade do portador. E no caso desses materiais, né, eles são tolerantes a esses defeitos. Ok? Então, de uma maneira geral, com esse slide, eu apresento essas perovskitas de haleto, né, que é formada essencialmente por essa família, né, mas a gente tem a flexibilidade também de trabalhar com outros elementos. Aqui, pessoal, eu mostro de maneira bem geral, né, aqui é um slide para falar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais semicondutores, né? Então, do ponto de vista de transporte elétrico, eu posso dividir todos os materiais em 3 grandes grupos, né? A gente tem os materiais condutores, onde os portadores estão livres, a gente tem os materiais isolantes, né, onde o portador está completamente localizado, e no intermédio aí a gente tem os materiais semicondutores, né, que eles são definidos por uma estrutura de bandas, né, que a gente tem a banda de valência, a banda de condução, e a banda de valência está completamente preenchida, a banda de condução está vazia, e quando a gente induz uma transição aqui de um elétron da banda de valência para a banda de condução, e essa indução pode ser feita através de temperatura, através de campo elétrico, e principalmente através de radiação eletromagnética. Então, a gente, né, induz a transição de um elétron da banda de valência, vai para a banda de condução, aí aqui
pessoal, essas duas cargas, né, o elétron e o buraco, eles continuam interagindo, e se eles, né, através de um potencial coulombiano, isso leva à formação de o que a gente chama de uma quase-partícula, que é o exciton, certo? Então, aqui nesse diagrama aqui de cima, eu ilustro isso, né? Então, aqui nesse caso, eu jogo uma radiação eletromagnética, promovo a transição aqui do elétron da banda de valência para a banda de condução. Aqui eles estão ligados, então isso daqui é um exciton, certo? Então, ele é um exciton, e aqui ele tem uma energia de ligação. Eventualmente, pessoal, esse exciton, esse elétron, ele pode voltar para a banda de valência e emitir um fóton, e o mais interessante é que ele emite um fóton com energia, com a mesma energia que é a energia de gap do meu material. De maneira análoga, pessoal, eu posso também aqui, ó, induzir essa transição do elétron para a banda de condução, mas eu posso quebrar essa interação. Então, nesse caso, eu teria cargas livres, né? Então, eu teria o elétron e a lacuna. Então, por exemplo, aplicando um campo, eu posso brincar com essas cargas, né? Então, no meu primeiro cenário aqui, eu posso, né, fabricar dispositivos emissores de radiação eletromagnética. Já no meu segundo aqui cenário, eu posso, né, fabricar células solares. Né? Esses portadores livres, eles podem também se recombinar, isso é pouco provável, mas eventualmente também eles podem se recombinar e emitir radiação. Esse processo aqui não é legal, né, não é bom para a célula solar, então a recombinação, no caso de célula solar, diminui a eficiência da célula solar, e a quebra aqui do portador, a quebra do exciton, também diminui a eficiência no caso de LEDs. Né? Existem na verdade, existe uma infinidade aqui de outros fenômenos, principalmente quando a gente tenta dopar esses materiais, né? Dopar o sítio A, dopar o sítio B, a gente pode induzir estados de defeitos, a gente pode induzir níveis intermediários, então existe toda uma física aqui para tentar entender a estrutura eletrônica, né, desses materiais, e aí os teóricos, né, a gente tem trabalhado bastante em colaboração com eles, né, eles têm várias ferramentas para tentar entender a estrutura eletrônica desses materiais, e principalmente a correlação entre propriedades ópticas e propriedades elétricas. Ok? Então, aqui eu fiz um resumo bem rápido do que acontece no material semicondutor quando a gente joga radiação eletromagnética. Então, a gente produz um exo, esse exo pode estar ligado, ele pode se quebrar, e dependendo do que acontece, a gente pode trabalhar com dispositivos emissores de radiação, ou a gente pode trabalhar com célula solar, assim, de uma maneira bem geral, e aqui também a gente pode também alterar a estrutura eletrônica desse semicondutor. Aí eu fiz uma pergunta aqui, o que acontece, pessoal, quando a gente faz esses materiais na escala nanométrica, né? Então, aqui a gente tem, né, algumas figuras bem interessantes. Aqui, por exemplo, eu coloco uma solução coloidal. Então, a gente sintetiza nanopartículas muito pequenas desses compostos e coloca em solução. Aqui é muito provável que seja tolueno. Então, a gente irradia com uma radiação UV e eles começam a brilhar. Né? Então, aqui eu coloco uma medida de fotoluminescência em função do comprimento de onda. Então, a gente vê aqui que essas soluções, as nanopartículas semicondutoras dispersas aqui na minha solução, elas emitem radiação em todo o espectro visível. Né? Então, aqui o truque, pessoal, é substituir o ânion. Então, aqui, por exemplo, se eu coloco cloro, né, eu estou emitindo aqui quase no UV. Se eu coloco o iodo, eu estou emitindo aqui no UV. E se eu faço misturas, né, do meu ânion com bromo com iodo, eu desloco os picos, né? Então eu posso brincar com isso. Então, variando o haleto, variando a dopagem, né, eu posso cobrir, eu posso cobrir aqui todo o meu espectro visível.
Um outro fenômeno bem interessante que acontece quando a gente vai diminuindo a escala de tamanho aqui das minhas nanopartículas é o efeito de confinamento quântico, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um composto qualquer que está emitindo aqui no vermelho, por exemplo, o gap tem esse valor de energia, e à medida que eu diminuo o tamanho, eu aumento o gap, vou aumentando o gap, e aí eu vou variando o pico de emissão dessa solução. Aqui eu mostro a solução coloidal, né? Então eu vou variando o tamanho da minha nanopartícula, eu vou variando o gap. Então aqui existe também duas alternativas para a gente, caso a gente queira, né, para a gente variar o gap e variar o comprimento de onda de qualquer tipo de dispositivo emissor de radiação. A primeira é brincar com a estequiometria da perovskita de Aleto ou brincar com o tamanho. Ok? Pessoal, como eu disse, uma dos motivos que esses materiais têm atraído muita atenção é para que esses materiais sejam utilizados na fabricação de célula solar. Aqui eu coloquei praticamente todos os materiais, esse gráfico é bem conhecido na literatura aqui de célula solar. Eu coloquei aqui todos os materiais que são utilizados como célula solar, aqui em função do ano, né? Então, aqui a gente tem células solares de silício cristalino, então aqui a eficiência começou lá atrás, né? Já era a eficiência quase 15%, em 1975, então foi aumentando a eficiência, hoje a gente tem uma eficiência de mais ou menos 26%, a gente tem telureto, a gente tem amorfo silício, aqui células solares sensibilizadas por corante, células solares orgânicas, as perovskitas estão aqui, olha, essa curva preta, né, elas estão aqui, então elas já começaram com quase 15%, elas estão subindo, e elas já estão quase alcançando aqui o silício. Aqui, pessoal, é interessante comentar dois aspectos, né? Um primeiro aspecto é que, para você construir uma célula solar de silício, você precisa de uma infraestrutura muito, muito cara. Você precisa de sala limpa, você precisa de controle de dopagem, né? Aqui no Brasil, só para ter um exemplo, de toda a indústria de semicondutores de silício no mundo, aqui no Brasil a gente praticamente é zero, né? A gente não consegue fabricar esses dispositivos, apenas em universidade, em centro de pesquisa, né? E o que acontece com as perovskitas de Aleto? No caso das perovskitas de Aleto, a gente consegue fazer as perovskitas em laboratório simples, usando glove box, usando capela, né? Então, esse é um grande diferencial das perovskitas de Aleto, né? Então, a gente não precisa de uma infraestrutura muito cara para trabalhar e procurar entender as propriedades físicas e, eventualmente, aumentar a eficiência. Um aspecto, até agora, que é muito negativo para as perovskitas de Aleto é que elas degradam facilmente, né, quando você expõe a umidade. Então, você fabrica a célula solar de perovskita de Aleto, depois de algum tempo, elas degradam, e isso diminui muito o tempo de vida útil dessas células, mas, enfim, esse é um problema a ser resolvido. A gente tem um aluno aqui num projeto do CNPq na área de energia, o Helder, a gente está investindo bastante na construção dessas células solares, aqui em colaboração com o professor André Polo. Aqui eu coloco uma estrutura, né, dessa célula solar, então aqui a gente tem um vidro, FTO, aqui a gente coloca uma camada de um óxido, né, de óxido de titânio, aqui a gente coloca a perovskita, uma outra camada de transporte, e aqui em cima o ouro. A gente pode brincar também com, que é o objetivo do nosso projeto, além além da perovskita de Aleto, a gente pode decorar com os quantum dots, né? E existem vários artigos dizendo que quando você decora com os quantum dots de uma estequiometria um pouquinho diferente, isso pode aumentar a eficiência. Ok, pessoal? Com isso eu termino aqui a minha primeira parte da minha apresentação, envolvendo essas perovskitas de Aleto, né? A gente vai realmente investir bastante em quantum dots e também em células solares, e claro, né, investir nas propriedades fundamentais, né, sempre
extremamente importante obter um melhor entendimento das propriedades físicas. Bom, aqui é o laboratório onde a gente trabalha, né? Então, aqui é o laboratório 508, aqui tem toda uma infraestrutura, aqui é a sala dos alunos, né? É extremamente importante aqui a gente mencionar, pessoal, eu entrei em 2008 aqui na UFABC, aqui a gente já está no 4º auxílio regular da FAPESP, né? Foi 2009, 2013, 2016, 2019, e eu faço parte como pesquisador principal do projeto do professor Fázio, que ele é atual. Também estou no 4º projeto universal do CNPq, e recentemente a gente aprovou um projeto aqui da CAPES Pandemias, que eu vou só comentar por cima, que é um projeto por volta de 2,5 milhões. Enfim, aqui isso é extremamente importante a gente dizer que realmente, para a gente poder fazer pesquisa, para a gente, né, poder desenvolver algum tipo de tecnologia, para a gente poder orientar, formar recursos humanos, a gente realmente precisa de financiamento, né? Por outro lado, isso daqui dá bastante trabalho, né? A gente investe muito tempo na redação dos projetos, investe muito tempo na prestação de contas, né? Se a gente for ver aqui, é praticamente um projeto por ano. Ok? Pessoal, então agora eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, do processo de síntese. Como eu disse na minha introdução, a gente investe em toda, né, do ponto de vista do método científico, né? A gente investe em todas as frentes, a gente investe na síntese. Todos os artigos produzidos no nosso laboratório, a gente fez a síntese aqui, a gente estudou estrutura, estudou morfologia, e a gente estudou as propriedades físicas. Então, aqui, né, eu mostro a síntese dessa perovskita aqui, da perovskita inorgânica, né? A gente usa 2 métodos, né? Quem investiu bastante aqui na síntese desses quantum dots foi a Cíntia. A Cíntia foi aluna da física, né? Fez mestrado, doutorado na física, e o Helder aqui está dando sequência. O Helder também fez mestrado na física, estão dando sequência. A Cíntia tinha a Bolsa FAPESP, ela passou um tempo nos Estados Unidos, né, fazendo um BEP, né? Então ela foi praticamente a pioneira aqui no nosso grupo de pesquisa a trabalhar com esses quantum dots, pessoal. Então aqui eu mostro rapidamente 2 processos de síntese. Esse aqui é um processo bem simples, a gente faz no becker aberto mesmo, em cima de uma hot plate, mas temperatura ambiente, um agitador magnético, a gente dissolve os precursores em MDF, e aqui tem uma infinidade de ligantes, né, que a gente pode utilizar. Esses ligantes são muito importantes, né, para poder impedir o crescimento da nanopartícula. A gente usa também um outro método que a gente chama de hot injection. Esse método aqui é um pouquinho mais controlado, né? Aqui a gente, ao invés de fazer no becker aberto, a gente faz vácuo, e aqui também a gente aumenta a temperatura, né? E agitação, temperatura, isso influencia bastante na morfologia, né, das partículas, né? Esse método aqui de hot injection, ele produz soluções coloidais mais estáveis. Então, aqui é uma solução coloidal, no final a gente resfria aqui em água, em gelo. Aqui tem várias soluções coloidais, né? Aqui a gente tem uma lâmpada UV no laboratório, né? Então, a gente, logo na sequência, a gente verifica se a síntese deu certo, porque a gente irradia a solução com lâmpada UV, e se ele começar a emitir é porque está lá. Aqui eu trouxe um filmezinho aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, essa é uma solução, aqui a solução coloidal, a gente liga o UV, e ele começa a emitir. Então, eu tenho partículas lá por volta de 10 nanômetros, 8 nanômetros, que estão emitindo no visível. Ok, pessoal? Então, depois que a gente prepara essa síntese, a gente faz as medidas de fotoluminescência, as medidas ópticas, né? Então, aqui eu tenho medida de fotoluminescência. Então, aqui a gente consegue fazer quantum dots da perovskita com iodo, com bromo e com cloro, né? Então, a gente vê claramente que aqui o gap, né, com iodo é por volta de 1,8, a gente está na região do vermelho, e aqui com o cloro a gente já está saindo do visível, né? Aqui eu coloquei o visível é de 400 a 700 nanômetros,
né? Então aqui a gente já está indo um pouquinho para o ultravioleta, mas como eu disse, eu já apresentei essa figura anteriormente, né? Variando aqui, misturando ou variando o meu ânio, a gente consegue varrer todo o espectro visível. Aqui eu coloco uma outra imagem de uma outra solução coloidal. Essa daqui, ó, a gente deve ter variado um pouquinho o tamanho, a cor dela ficou um pouquinho diferente. Opa, calma lá, né? E aí, pegando essa solução, pessoal, colocando aqui numa lâmpada de vidro, a gente já consegue ver eles brilhando. Então, isso aqui é eu chamo de um LED primitivo. Então, isso aqui é um LED extremamente primitivo, é apenas pegar a solução coloidal, jogar em cima de uma lâmpada de vidro, irradiar com a radiação UV, a gente vê a solução brilhando, né? Então, pessoal, aqui abre também uma possibilidade, além de fabricar células solares, a gente pretende investir também bastante em LED, né? Então, aqui eu coloco uma figura também de eficiência de LED em função dos anos, né? Bem parecido com a célula solar. Então, aqui a gente tem LEDs orgânicos, que são os mais eficientes, né? Que a gente usa bastante. Aqui são os LEDs de quantum dots e aqui são os LEDs de perovskita, né? Então, essa linha de pesquisa aqui, ele se insere no nosso projeto. Esse projeto CAPES Pandemias, ele tem várias frentes, tem frente de prevenção, frente de diagnóstico, biosensores, e aqui a gente está investindo, né, na fabricação de LED que emita no UV. Então, aqui a ideia, pessoal, aqui tá vendo esse pico aqui, essa fotoluminescência no azul, ele já está entrando no UV. A ideia é fazer com que esse pico desloque para o UV. A gente sabe que a radiação UV é muito utilizada em diversas aplicações na área médica, para despoluir água, e ele tem um caráter antiviral, né? Então, a radiação UV consegue inativar vírus, inativar bactérias. Então, aqui, a intenção do nosso projeto é investir em obter o melhor entendimento desses materiais, tentar jogar o gap aqui dessas perovskitas para a esquerda, aqui para o ultravioleta, tentar fazer o dispositivo, né, e contribuir aí para a pandemia. Tá ok? Aqui, pessoal, aqui a gente tem uma aluna, a Eliane, que tá no doutorado, né, que acabou de entrar, que ela recebeu bolsa do projeto nosso da CAPES Pandemia, e a gente também tem a pós-doc, a Ariane, que tá colaborando com a gente. Ok? Pessoal, então, com isso eu termino essa primeira parte de síntese, que envolve solução coloidal, né, de quantum dots. A gente sempre pode também, né, pessoal, centrifugar essas partículas, tirar o sobrenadante e transformar os quantum dots em um pozinho e trabalhar com esse pó no estado sólido. Mas, né? Então, aqui a gente tem o processo de síntese, né, outro processo também bem simples, né, que a Ariane tem investido bastante. Aqui a gente consegue sintetizar muito rápido, né? É uma questão de alguns segundos. Quando deu a estrutura, muda a cor para preto, a gente já tem a formação do nosso material. Aqui ficou preto, formou. Se a gente centrifugar e secar, a gente obtém esse pozinho. Se a gente olha no MEV, aqui a gente tem esses cubinhos, né? Vamos lá, é bem interessante. Então, a gente vai para a caracterização estrutural. Então, realmente, a gente controlou a síntese. Aqui a gente tem uma medida de fração de raio-x, né? Então, a gente tem a estrutura do tipo perovskita. Aqui a gente tem um pouquinho de iodeto de chumbo, né? Mas a gente consegue, aqui é 0,6%, mas a gente realmente consegue produzir esses materiais na escala, na fase única. A gente faz medidas de absorção, né? Então, aqui ele começa a absorver em 800, então a gente obtém o gap, então a gente controla realmente a síntese, e o material tem um gap de 1,5, então está de acordo com a literatura. Aqui é bem interessante, pessoal, que o processo de degradação desses cubos, né, a gente ainda não investiu muito no entendimento, mas quando a gente aumenta a concentração, aumenta a temperatura, eles começam a degradar, mas diferentemente de uma degradação normal, né, onde a gente tem partículas irregulares, eles degradam desse tipo, dessa forma aqui, onde eu tenho uma pirâmide
praticamente invertida, né? Isso também é bem instigante, bem interessante. Eu estou vendo aqui que o meu horário está indo, eu vou começar a acelerar, né? Como eu disse, pessoal, a gente tem investido bastante na síntese, e um outro processo que é muito ruim nesses materiais, como eu disse no início, é a interação com água, né? Então, a interação com água leva à degradação completa desse material, né? Então, lá atrás, a gente começou a tentar entender como que seria essa degradação. Então, aqui eu tenho os cubinhos, eu coloco um pouco de água aqui, ele aparentemente, ele degradou por completo, né? A fase PBI2, ela é amarela, mas fazendo isso várias vezes, a gente observou que tinha a recristalização de partículas, né, de fios muito grandes, né? A gente começou a investir, né, na recristalização dessa perovskita através de água. Aí a gente observou, né, que dependendo da concentração, da quantidade de água, a gente tinha, né, a alteração na morfologia de cubo para fios induzida pela água. Então, a gente usou um microscópio lá em São Bernardo, que é um microscópio ambiental, e aí a gente fez isso in situ, né, para tentar entender como que seria a decomposição e recristalização desse material. Então, aqui a gente tem os cubinhos, a gente vai aumentando a umidade, vai aumentando a pressão e a umidade da câmera, aí que a água condensa, depois de algum tempo a gente começa a tirar a água, né? Então aqui a gente vê que a água induz o crescimento de estruturas quase 1D, de agulhas. A gente fez isso, a gente gravou um filmezinho, né? A gente pode ver aqui que a umidade está aumentando, a pressão da câmera está aumentando, a umidade está aumentando. Então, a gente vê a formação da gota, daqui a pouco a gente não consegue mais ver. Infelizmente, aqui é a água, né? Depois de alguns segundos, a gente, né, condensou a água e a gente começa a diminuir a umidade, daqui a pouco vai secar, e aí a gente tem, bingo, a gente tem a formação dessas estruturas quase 1D, ok? Realmente bem interessante, esse foi um resultado bem legal que a gente observou no nosso laboratório. Então, a gente tem antes a estrutura cubinho e as estruturas quase 1D induzidas pela água. Aí, pessoal, a gente começou a tentar entender isso melhor, né? Então aqui o cubo degrada, recristaliza de novo. Qual que é a composição, qual que é a estrutura cristalina desse a priori novo composto? Então, a gente investiu bastante aqui na síntese, né? E para tentar controlar essa alteração de morfologia. Então, de novo, aqui tem os cubinhos, e aí, ao invés de colocar no microscópio, a gente colocou numa lâmina, e aí aqui a gente colocou uma gota numa lâmina, e aí fora uma gota, né? E aí, à medida que o menisco, que essa gota vai secando, esse menisco, né, o menisco da gota, ele vai caminhando de fora para dentro, vai secando, e aí a gente olha no médio, a gente tem a formação de nanofios ou microfios, dependendo da concentração de água, a gente tem a formação desses nanofios, e aqui dentro a gente tem uma fase escura, né? Aí a gente caracterizou a estrutura dessa fase amarela, né? Aqui não é a perovskita, né? A perovskita é preta, tem um gap por volta de 1,5, a estrutura amarela, o gap com certeza é muito maior. Aí a gente identifica a estrutura, é uma estrutura do tipo monoclínica, né? A gente resolve a estrutura, né? Então, o que acontece é que a molécula fica confinada lá dentro da estrutura. Então, aqui eu tenho uma molécula de água, uma molécula de metilamônio, molécula de água, molécula de metilamônio, né? Mas o mais interessante, pessoal, é que se a gente fizer um tratamento térmico em baixa temperatura, a gente elimina a molécula de água, ela sai por completo, e aí a gente tem a estrutura perovskita de volta. Entendeu? Então, esse é o nosso processo. Nesse processo, a gente parte de perovskita 3D, cubo, aqui a perovskita 3D, coloca na água, a água induz uma interação dos octaedros, quase 1D, depois a gente faz um tratamento térmico, elimina as moléculas de água, e aqui a gente tem os nanofios com estrutura do tipo perovskita, né? Com isso, a gente teve uma publicação bem bacana, que a Ariane, a gente publicou nessa revista, uma revista
com fator de impacto alto, na do Royal Society, e a gente também publicou na capa. Ok? Pessoal, aí na sequência, a gente teve a ideia de, durante o processo de recristalização, como a gente tem esses canais bem grandes, durante o processo de recristalização, a gente pensou, bom, a gente pode, ao invés de colocar só água, a gente pode colocar uma solução de metais de transição, a priori com qualquer tipo de elemento, e durante o processo de secagem, esses elementos eles podem ficar aprisionados nesses canais. Aí a gente tentou fazer com ferro e com manganês, e a gente foi bem sucedido. Aqui a gente tem microfios de ferro, e aqui a gente tem microfios de manganês, né? Então, a historinha é mais ou menos essa, né? Então, a gente tem esses canais, né? E durante a formação desses canais, esses íons eles ficam aprisionados, depois a gente faz um tratamento térmico em 3 horas, a gente expulsa a água, a estrutura colapsa na perovskita, e aí a gente tem a estrutura cristalina com esses metais de transição, e aí a gente pode estudar também magnetismo, a gente faz a medida de difração, a gente realmente conclui que a gente continua tendo a estrutura do tipo perovskita, ou seja, a gente não tem nenhuma fase extra de ferro ou de manganês, isso revela que ele está na estrutura perovskita. Então, aqui a gente fez medidas de magnetização, então o composto sem os átomos, os metais de transição, é uma estrutura que tem um comportamento diamagnético, e aí quando a gente dopa ou aprisiona o manganês e o ferro, a gente tem paramagnetismo, né? Aí a gente fez toda a análise da lei de Curie, a gente mede em função da temperatura, a gente percebe que por conta do ferro, né, a gente observa interação do ferro em baixa temperatura, né, invertendo, pessoal, a suscetibilidade em função da temperatura, a gente consegue calcular o momento efetivo médio, né, e aí a gente consegue inferir também acerca da valência do ferro. Então, aqui a gente tem o ferro 2+, e a mesma coisa para o manganês, né, a gente tem o manganês 2+, e no caso do manganês a gente tem um comportamento paramagnético. Né? Na sequência, a gente pretende fazer cálculo de estrutura de bandas, fazer fotoluminescência resolvida no tempo e propriedades de transporte, mas, enfim, aqui a gente realmente consegue obter esses microfios de perovskita mais magnéticos. Ok? Como eu disse na introdução, uma outra frente que a gente investiu bastante foi no entendimento de uma transição de fase que acontece nesse material. Então, eu falei no início, né, que em baixa temperatura ela se cristaliza na fase ortorrômbica, temperatura ambiente tetragonal e alta temperatura na fase cúbica. Então, aqui a gente faz as medidas de difração de raio-x, a gente realmente conclui que tem uma transição de fase, essa reflexão de Bragg, que quando ela some, né, é porque a estrutura cúbica foi formada, e além disso, né, a rotação do octaedro aqui, ele vai rotacionando, até que na estrutura cúbica eu tenho um ângulo aqui de 180 entre o iodo, chumbo e iodo. Isso, pessoal, é extremamente importante estudar essa transição de fase. Por quê? Porque ela acontece por volta de 60 graus, e essa é a temperatura de operação de células solares. Então, aqui a gente tem duas frentes. Primeiro, a gente investiu bastante, né, no entendimento de propriedades ópticas, propriedades estruturais e de transporte em função da temperatura, e depois a gente se preocupou um pouquinho também com as células solares. Então, para trabalhar e para fazer as medidas de transporte, a gente compacta o pó, né? Então, aqui a gente tem uma pastilha, tem um pellet compactado, e aí a gente faz medida SC, a transição ainda está lá, né? A transição ela fica um pouquinho menos pronunciado, né? Por conta de um pouquinho de amorfização, mas aqui na ida eu tenho a transição em 58, na volta em 54, tem uma variação na temperatura devido à esterese, é uma transição de primeira ordem, né? E aqui a gente também mede a difração em função da temperatura, a gente, né, confirma que realmente a gente tem uma transição de fase. E o resultado mais importante aqui, pessoal, é a medida de transporte. Então, aqui a gente mede resistividade elétrica em função da temperatura. Aqui na fase tetragonal, a gente observa um resultado bem exótico, né? A gente observa um resultado do tipo metálico, né? Então, a gente tem um comportamento do tipo metal, chega, transita, e aí
a resistitividade cai abruptamente, então a gente tem um valor de 1,4 mega, cai para a fase cúbica, para 0,007 mega. Isso daqui, a fase cúbica é a fase mais importante para ser aplicada em célula solar, né? Então, aqui a gente tenta entender o que está acontecendo com a estrutura cristalina, com a estrutura eletrônica, para tentar entender por que houve essa diminuição na resistitividade em função da temperatura. A gente foi medir propriedades ópticas, pessoal, para obter o valor do gap. Então, aqui a gente mede absorção e a gente mede fotoluminescência também em função da temperatura, para verificar se houve alguma variação no gap. Então, o gap está lá, 1,4. Então, a gente mede em função da temperatura. Então, aqui a gente tem 1,6 a 1,61, 1,62. Se a gente traçar uma reta aqui, olha, e outra reta, a gente vê que o gap variou muito pouco, e ao contrário, né? Ao invés do gap diminuir, porque a resistitividade diminui, o gap aumenta. Então, a gente conclui que realmente a diminuição na resistitividade elétrica não está relacionada com alterações no gap ou na estrutura eletrônica, né? Isso sugere que está relacionado com fenômenos extrínsecos, né, do material, ou seja, muito provável com a mobilidade de íons na estrutura cristalina. Para estudar a mobilidade de íons, pessoal, a gente usa espectroscopia de impedância. Aqui no nosso laboratório a gente tem, né, a gente investiu bastante nisso. Lá atrás a gente aprovou um projeto na FAPESP, a gente investiu praticamente quase $50 mil nesse equipamento. Então, a impedância é bem interessante, né? Ela consegue separar as contribuições capacitivas, indutivas e resistivas do material. Então, aqui, por exemplo, eu mostro uma curva bem canônica, né, de impedância. Então, aqui a parte imaginária, aqui a parte real. A parte imaginária, ela me diz acerca da contribuição capacitiva e indutiva, enquanto a parte real, a contribuição resistiva, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um composto completamente isolante, eu ia observar um comportamento só uma reta para cima. Se eu tivesse um condutor, seria uma reta para baixo. E quando o meu material começa a conduzir, eu observo uma condutividade, então eu observo esse semicírculo. Fazendo o gráfico da parte imaginária em função da frequência, eu observo esses picos estão relacionados com a frequência característica do sistema. Se eu inverter a frequência característica, eu obtenho o tempo característico. O tempo característico é um parâmetro que segue a lei de Arrhenius, ou seja, ele é termicamente ativado, né? Então, é uma exponencial que representa esse tempo. Nessa exponencial, eu tenho energia de ativação sobre KT. Linearizando, eu consigo obter aqui a minha energia. Essa é a energia de ativação de um dado portador que a gente não sabe qual é e a gente está à procura, né? Em colaboração com um colega, né, teórico, o professor Janotti, da Universidade de Delaware, ele fez cálculo de primeiros princípios, de cálculo de DFT, e ele chega à conclusão, calculando essas barreiras para o iodo, ele chega a energia de 0,15, e ele calcula energias de migração para o hidrogênio intersticial por volta de 0,3 eV, que concorda aqui com os valores que a gente observa. Então, a gente explica essa transição de fase, né, através, né, da mobilidade dos hidrogênios intersticiais. Isso aqui é uma outra publicação bem legal, que envolve o Guilherme, que foi pós-doc da gente, a Ariane, o Leonardo, que é aluno, o Thiago Branquinho, Furlan, né, e o Janotti, que é colaborador da gente. Ok, pessoal? Um outro trabalho bem interessante aqui, na sequência, a gente, de novo, para estudar essa transição de fase. Nessa transição de fase, ela acontece em 60 graus, né? Como eu disse no início, as células solares, pessoal, elas trabalham, né? A temperatura da célula solar varia, né? Então, durante a noite, a temperatura cai, durante o dia, a temperatura aumenta. Aqui, ó, esse gráfico aqui do meio, eu coloquei a temperatura da célula solar em função dos dias, né? Então, em vermelho, aqui está a temperatura do módulo. Então, a gente pode ver aqui que está próximo de 60 graus, diminui 60, e 40, 50, 60, pessoal, eu estou aqui na fase tetragonal. A gente gostaria muito que a célula solar
funcionasse na fase cúbica, né? Além disso, a presença dessa transição de fase, como a gente explica aqui, está relacionada à mobilidade de íons dentro da estrutura cristalina, né? Essa mobilidade, ela faz com que o tempo de vida útil da célula solar seja reduzido bastante. Então, trabalhar na fase cúbica e remover essa transição de fase seria muito importante, aqui seria um grande avanço tecnológico, né? Então, várias estratégias para deslocar essa transição de fase têm sido observadas na literatura, desde doping, morfologia e tamanho, né? E aí, pessoal, a gente investiu nisso, né? A gente investiu em tratamento térmico, né? Então, a gente pegou a perovskita, a gente colocou numa ampola, evacuou, né? Então, a gente fez tratamentos térmicos extremamente prolongados, né, de 0, 10, 20 e 40 horas. E aqui a gente tem uma medida de difração de raio-x dessas 4 amostras, e como eu disse já no slide anterior, aqui eu estou na fase tetragonal, aqui eu continuo tendo a fase tetragonal, essa reflexão de Bragg, que é a assinatura da fase tetragonal, ela começa a sumir, e aqui, ó, na amostra, com tratamento por volta de 40 horas, a fase tetragonal praticamente some e eu tenho essa fase cúbica, e essas medidas foram obtidas em temperatura ambiente. Ou seja, a gente consegue a fase cúbica na temperatura ambiente, né? A gente faz as medidas aqui de EDS para ver se não houve alteração na estequiometria, então a gente verifica que todos os elementos estão lá. Então, a gente faz aqui medida de DSC, para ver a transição. Então, realmente, aqui, ó, a transição na amostra S-GROW, né, está por volta de 60, que está em Kelvin, tratamento 10, a transição desloca para baixa temperatura, 20 desloca ainda mais, essa barra aqui é a temperatura ambiente, e a amostra tratada em 40, a transição acontece, né, a baixa temperatura ambiente. A transição de ortorrômica para tetragonal, que acontece lá embaixo, também ocorre uma variação, um ΔT aqui, mas ela não é tão importante. O mais importante é realmente aqui a gente deslocar essa transição para temperatura ambiente. Aí a gente fez toda uma análise de difração de raio-x, né, em colaboração com o nosso colega aqui, o professor Furlan, e um parâmetro que é super importante para a gente acompanhar essa transição de fase é o ângulo, né, aquele ângulo que a gente... Né, esse ângulo aqui, né, da estrutura do tipo perovskita, né, então ele sai da fase tetragonal por volta de 164, ele vai aumentando, ele chega muito próximo de 180, então, realmente, acho que a gente está na fase cúbica. Ok? Aí, pessoal, então, com isso, a gente propõe um novo diagrama de fase para essa estequiometria, né, para esse composto, como falado no início, esse é um composto super importante, esse é o composto que bateu recorde em eficiência de célula solar, né, então o diagrama de fase original é aqui T igual a 0, né, então ocorre a transição de ortorrômica para tetragonal em 160, e aqui de tetragonal para cúbica por volta de 330, e cai bem dentro da região de trabalho da célula solar. Então, fazendo um tratamento térmico em vácuo, a gente desloca a fase para baixas temperaturas, em 20 aqui, em 40, né, para baixa temperatura ambiente. Então, a gente tira toda essa transição, né, a gente tira a transição tetragonal para cúbica da região de trabalho da célula solar, né. Aí a gente, né, em colaboração com o nosso colega aqui de trabalho, com o Gustavo, a gente fez todo um trabalho aqui de simulação e também envolvendo a energia livre de Gibbs para poder explicar o deslocamento dessa transição de fase. A gente sabe, né, a gente sabe que para deslocar a transição, a gente precisa minimizar a energia livre de Gibbs, né? Então, para minimizar a energia de Gibbs, a gente tem duas alternativas aqui, né? Ou a gente minimiza a energia interna, ou a gente maximiza a entropia, né, por conta desse sinal de menos, né? Eu não falei até agora, mas essa molécula, a molécula orgânica, ela se movimenta em função da temperatura, em função dos grupos de simetria. Em baixa temperatura, na fase ortorrômica, ela tá ordenada, na fase tetragonal ela está parcialmente ordenada, e na fase cúbica ela está completamente desordenada, né? Então,
Então, o tratamento térmico, ele aumenta a entropia, né, da molécula de metilamônio. Aumentando a entropia da molécula de metilamônio, a gente minimiza aqui a energia livre de Gibbs, né? Então, com esse gráfico, a gente consegue explicar o deslocamento da transição, né? Então, aqui a gente calcula também essas energias livres de Gibbs, né? Então, aqui, por exemplo, a energia livre de Gibbs da fase tetragonal é menos 89, então aqui está a entropia, né? E a entropia para a fase cúbica, sem o tratamento térmico, está aqui. Então, no cruzamento, a gente tem a transição de fase. Quando a gente faz o annealing em 250 graus Celsius por 40 horas, a gente aumenta a entropia, a gente maximiza a entropia. Então, é o slope aqui dessa reta. Então, a gente desloca a reta para cá, e aí o cruzamento das duas fases acontece em mais baixas temperaturas, né? E com isso a gente explica o deslocamento da transição de fase. Além disso, a gente calcula também a barreira, né, de energia para essa molécula rotacionar. Aqui a gente fez um avanço também, porque olhando na literatura, todos os artigos calculam essa barreira, levando em conta que existe um movimento correlacionado, coletivo dessa molécula. Aqui a gente calcula essa barreira para apenas uma molécula, ok? A gente submeteu esse artigo está praticamente aceito, né, numa revista top 5 da área, logo vai ser publicado. Pessoal, com isso, eu estou correndo aqui, né, porque eu me atrasei bastante, eu chego na última frente, aqui vai ser bem mais rápido, né, a última frente, a gente mistura essas perovskitas com outros óxidos, com outros materiais semicondutores. A gente mistura de duas formas, né? A primeira forma a gente faz uma mistura simples, e a gente chama de compósito, e a segunda a gente faz heteroestrutura, ok? Então aqui é o trabalho da Grace Keller, ela é aluna de doutorado. Então ela sintetizou também o óxido de titânio, que é um material semicondutor muito importante. O titânio aqui ele cresce em 2 grupos de simetria, na fase rutilo, na fase anatase, e aqui a perovskita orgânica. Aqui estão as medidas de absorção, onde a gente consegue obter os gaps de cada composto. Aqui está os estudos de morfologia, né, dessas amostras. Mas o mais importante, pessoal, é aqui ela fez uma análise de fotodegradação, né, de corante, né, que é uma outra frente também super importante de aplicações de materiais semicondutores, né? Então, por exemplo, o azul de metileno é um material orgânico muito utilizado na indústria de têxteis, né? E fotodegradar esse material é bastante importante, né, para a indústria, né? Então, como é que a gente faz isso? Isso é muito simples, né, pessoal? Então, aqui a gente tem o azul de metileno, a gente joga o nosso material semicondutor lá, irradia, né, joga luz, a gente tem um simulador solar, a gente joga luz, né, a gente gera pares elétrons buraco, e o elétron buraco ele induz a criação de radicais livres que fotodegradam o azul de metileno. E o resultado mais interessante aqui, e a degradação ela acompanha através de medidas de absorção. Aqui são medidas de UV-Vis. Então, aqui é uma banda do azul de metileno, é a banda mais intensa. Então, à medida que o azul de metileno está sendo fotodegradado, essa banda vai diminuindo. Então, aqui a gente tem apenas um pouco do azul de metileno. Então, a gente faz isso só para perovskita, aqui só para a fase anatase, e aqui para a fase anatase misturada com a perovskita. A gente fez um tratamento térmico de 120, e aqui a fase anatase misturada com a perovskita também. Então, aqui está a variação da concentração do azul de metileno em função do tempo, e a gente percebe que quando a gente usa o compósito perovskita com a fase anatase com tratamento a 180, a eficiência na fotodegradação ela aumenta bastante. Então, aqui eu mostro uma fotozinha do azul de metileno, e aqui a gente mostra uma outra foto, né, do azul de metileno completamente degradado. Ok?
Para terminar, pessoal, então aqui a gente também tentou, né, a gente fabricou heteroestrutura, né, aqui a gente parte dos quantum dots, né, então aqui é um quantum dot de césio chumbo bromo 3, aqui é a solução coloidal. No passado a gente trabalhou bastante com microtubos de óxido de titânio, que tem várias aplicações, então a gente teve ideia de decorar esse microtubo aqui de óxido de titânio com as perovskitas de aleto e tentar entender a interação, né? O que acontece com propriedades ópticas, com propriedades de transporte. Então, aqui estão os cubinhos, nós são os quantum dots, aqui são medidas de transmissão. Aqui a medida de MEV, aqui a concentração aumentou, a gente vê que eles coalescem e formam cubos bem maiores. Ok? Então, o que a gente faz? A gente pega esses tubinhos, faz deep coating, né? Coloca na solução, tira, seca, coloca na solução, tira, seca, para impregnar a superfície do microtubo com esses quantum dots. Então, aqui a gente vê a superfície completamente impregnada, né? E a gente faz um tratamento térmico. Aqui a gente não tem muito controle na morfologia, a gente tem cubos bem grandes, né? Aqui por volta de 400 nanômetros, mas aqui, pessoal, aqui não dá para ver, mas se a gente faz um zoom aqui, a gente vê os quantum dots bem pequenininhos, decorados, né, na superfície do óxido de titânio. Então, a gente faz difração de raio-x, a gente observa realmente as duas fases estão lá, então a gente transforma o microtubo de óxido de titânio em um microtubo fotoluminescente, né? E aí a gente vai estudar todas as propriedades ópticas, né? Então, aqui está a absorção, a gente vê a absorção do óxido de titânio, e essa curva vermelha é o dióxido de titânio impregnado com os quantum dots, então a gente vê a absorção aqui da perovskita. Aqui a fotoluminescência, aqui é só dos quantum dots na superfície, a gente vê um redshift, esse redshift indica realmente o crescimento dos quantum dots, eles coalesceram e cresceram de tamanho. E o resultado mais interessante aqui, pessoal, é quando a gente mede a resistividade elétrica do microtubo de dióxido de titânio, a gente observa que quando ele está decorado, a resistividade aumenta muito, muito, muito. Né? Então, a resistividade diminui muito, ou seja, a condutividade aumenta quase 95%, né? E a explicação para esse resultado é que está existindo transferência de carga dos quantum dots para o microtubo de dióxido de titânio. Aqui a gente faz medidas de fotoluminescência resumida no tempo, né, da solução coloidal, e dos quantum dots na superfície. Aqui tem os tempos de vida. A gente observa que aqui o éxito, aqui a gente tem 42% de éxito sendo formado, há uma redução para 32%, né, o que sugere que os éxitos estão sendo dissociados e eles começam a gerar cargas livres, e concomitantemente as cargas livres elas diminuem de 13% para 4%. Isso sugere que essas cargas estão sendo transferidas para o dióxido de titânio. A gente faz aqui todo o diagrama de níveis de energia, né, para mostrar, né, que realmente está existindo transferência de carga da perovskita, da banda de condução da perovskita para a banda de condução do dióxido de titânio. Então, a gente também tem uma publicação bem interessante envolvendo a Cíntia, aqui está o Helder, o Leonardo, aqui está o Gustavo também, colaborou com a gente, o Sidney e alguns colaboradores, aqui o professor Lin da Georgia Institute of Technology. Essa revista é uma revista bem interessante também na área de interface. Pessoal, desculpa que eu me perdi um pouco no horário, mas eu acho que a gente começou também, já era umas 2h10, vai completar 1 hora agora. Então, aqui eu venho com as minhas conclusões, né? Então, a gente pode concluir que a gente tem controle aqui na síntese desses quantum dots, a gente consegue variar todo o espectro do visível. Aqui os quantum dots é bem interessante, né? Porque quando a gente pensa em quantum dots, a gente está pensando em bolinhas, mas não, aqui a gente tem cubinhos, a gente consegue decorar os microtubos, transformando o microtubo de óxido de titânio em microtubo fotoluminescente, e a gente entendeu aqui o mecanismo de transferência de carga. A gente também sintetizou as perovskitas híbridas, né? E a gente viu uma recristalização
das perovskitas híbridas, com alteração na morfologia. A gente sai de uma morfologia 3D para uma morfologia 1D. A gente conseguiu fazer também microfios magnéticos, né, introduzindo ferro e manganês. Né? Um outro trabalho bem interessante também foi o estudo dessa transição de fase, né? A variação da resistividade aqui através da transição de fase. A gente explica falando que tem mobilidade do iodo e do hidrogênio, né? E, por fim, a gente consegue deslocar essa transição de fase para a temperatura abaixo da temperatura ambiente, né? Então, aqui a gente propõe um novo diagrama de fase desse material, né? Então, a fase cúbica, ela acontece bem abaixo da região de trabalho da célula solar, e a gente consegue também explicar esse deslocamento através da maximização da entropia da molécula orgânica. Então, aqui eu termino agradecendo aqui o pessoal, né, agradecendo os alunos. Aqui são os alunos que trabalharam diretamente nesses diversos projetos, a Ariane, o Helder, a Grace, o Leonardo. Aqui são os egressos, a Cíntia, que foi aluna da física, o Guilherme, que já saiu, aqui os colaboradores, né? Aqui eu coloquei apenas os colaboradores que a gente tem trabalhado de maneira mais contínua, né? Aqui, nesses trabalhos, participaram o Polo, o Branquinho, o Sidney, mas, enfim, a gente tem trabalhado de maneira mais contínua com o Gustavo, com o Furlan, aqui o professor Janotti, da Universidade de Delaware, o professor Lin, da Georgia Institute of Technology. Esse aqui é a foto do grupo. Essa foto já está desatualizada, que o Vinícius já foi embora, o Guilherme já foi embora, e agora a gente tem novos alunos, né? A gente tem a Eliane, que iniciou no doutorado, no projeto da CAPES Pandemias, a Ariane, pós-doc, a gente tem o André também, que acabou de entrar no grupo com um projeto da FAPESP de pós-doc, a Tainá, o Felipe, IC da ANP, e o Felipe, PDPD, ok? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu peço desculpas aí, que eu acho que eu me perdi um pouco no tempo, no início da minha apresentação. Obrigado, Breno. Obrigado, Antônio. O tempo ficou ótimo, não atrasou muito, não. Alguma pergunta? Se alguém quiser abrir o microfone ou fazer a pergunta pelo chat, pode fazer. Eu tenho uma que esse material, a pronúncia dele é um pouco complicada para mim, perovskita, né? Qual que é o mecanismo dela, que tem nela, que é tão interessante para esse tipo de atividade fotoelétrica? As propriedades ópticas do material. Então, Breno, eu posso te dizer várias propriedades interessantes, né? Aqui eu coloco algumas, né? A primeira, aqui a gente tem o espectro de emissão, né? Dessas perovskitas. Então, a gente consegue varrer todo o espectro visível. Isso é muito importante, né? Então, isso aqui está relacionado com o gap, né? Então, variando o aleto aqui, eu consigo dar um tuning aí, eu consigo variar, né, o gap, e isso é muito importante do ponto de vista de material semicondutor, né? Você deslocar o gap e sintonizar os fótons emitidos, isso é importante, né? Uma outra propriedade interessante também é o comprimento de difusão, né? Então, para células solares, esse comprimento de difusão tem que ser bem grande, né? Então, por exemplo, em semicondutores mais tradicionais, qualquer tipo de defeito, ele age como armadilha, né? Então, ele prende os portadores, né? Então, ele diminui a eficiência. Então, esses materiais, como eu disse aqui, eles são tolerantes a defeitos, né? Então, esses portadores não são aprisionados, né? Então, isso aumenta a eficiência.
Mas uma coisa que me deixou, assim, essas coisas, e isso aí que você está falando é bem interessante, né? Mas tem uma coisa que me deixou quando você estava falando, quando você estava combinando essas moléculas com outras coisas, que você consegue, tipo, passar a propriedade, né? Modificar a propriedade do material inicial com elas de uma maneira que, para mim, assim, tirando algumas coisas, tipo, que eu tô fazendo dopagem, tô fazendo essas coisas, porque o que você faz não é dopagem com essas coisas, né? Que eu tinha visto modificações tão abrangentes, tão grandes, era por dopagem, não era dessa maneira, tipo, se coloca junto, você tem uma situação que é muito interessante, né? Aqui, na verdade, a gente não faz dopagem ainda, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho. Mas a dopagem era o mais padrão, né? A dopagem seria o padrão, mas vocês não usam isso, né? Não, por enquanto não. Aqui, por exemplo, né, a gente tem o composto, o semicondutor intrínseco, né, césio, chumbo, cloro, césio, chumbo, bromo, césio, chumbo e iodo. Né? Então, a gente pode dopar, pode substituir o iodo, pode substituir o chumbo, pode substituir o césio. Né? Então, esse processo de dopagem ou de substituição, eu altero as propriedades eletrônicas. Né? Então, por enquanto, né, tudo que a gente apresentou aqui não tem nada de dopagem. Tá. Né? Então, são esses daqui, esses três que a gente sintetizou, estudou, e um terceiro, que é a perovskita híbrida. Né? Então, ao invés de usar o césio, a gente usa essa molécula orgânica aqui, né? Então, ela entra no sítio A da perovskita e ela dá esse caráter de neutralidade de carga e ela atua também para estabilizar a fase perovskita. E a outra pergunta que eu queria saber é sobre aquele annealing, para você conseguir modificar a estrutura cristalina, né, do seu semicondutor. Interessante também, né? Que está aqui. Porque, assim, você tem outros materiais que você não consegue fazer isso. Existe alguma propriedade desse composto que permite que isso aconteça? Que, por exemplo, você conseguiria pegar essa ideia e transferir para outro material para você conseguir também esse tipo de comportamento? Não, aqui no caso, a nossa explicação para o deslocamento da transição de fase está realmente associado ao aumento à maximação da entropia devido à desordem do íon metilamônio. Né? Então, deixa eu ver se eu tenho uma outra. Aqui, eu acho que aqui é melhor. Né? Então, aqui no sítio A, essa aqui é a molécula, o íon metilamônio. Né? Então, deixa eu ter uma outra imagem aqui melhor, que é aqui. Aqui eles não representam a molécula do íon metilamônio, mas aqui eu tenho a fase cúbica. Nessa fase cúbica, então, esse pontinho aqui é o sítio A, certo? É onde fica a molécula do metilamônio. Né? Então, na fase cúbica, ele está completamente desordenado. Na fase tetragonal, ele está parcialmente desordenado, e na fase ortorrômbica, ele está completamente ordenado. Então, nessa fase aqui cúbica, ele está desordenado, mas ele não está completamente desordenado quando a gente faz a síntese em baixa temperatura. Então, a gente acredita que tem clusters onde o metilamônio está parcialmente ordenado. Isso faz parte da fase tetragonal. Quando a gente dá a temperatura, quando a gente, por volta de 250 graus Celsius, a gente faz com que o íon metilamônio fique completamente desordenado. Né? Se ele ficar completamente desordenado, eu aumento a entropia, aí a nossa explicação, deixa eu ir para lá. Né? Ele fica completamente desordenado, a gente aumenta a entropia do sistema e minimiza a energia livre de Gibbs. Então, a entropia aqui, esse slope. Então, eu desloco o slope
e aí a transição vai para baixa temperatura. Então, a priori, não seria qualquer material, né? Aqui, a priori, seria apenas para esse material, onde eu tenho essa molécula de metilamônio sendo bagunçada, eu diria assim. Tá, então você teria que ter um material que também tivesse esse comportamento. E aí não são tantos que existem, né, dessa maneira. Isso, Isso. certo? É, tá, entendi. Então por isso que essa técnica você não consegue transportar para outros tipos de material para você conseguir modificar o ponto de transição de fase a partir da. Não, uma outra forma de explicar também, né, é que essas temperaturas aqui, ó, porque aqui está em zero, né? Aqui eu não tenho tratamento térmico, então essa é a temperatura de 160 e aqui de 330, né? Uma outra forma de explicar é que a fase tetragonal é uma fase metastável. Essas temperaturas não foram obtidas, né, no estado de equilíbrio, né? Não foram obtidas no estado de equilíbrio. Então, para eu obter esses materiais no estado de equilíbrio térmico, eu tenho que aumentar a temperatura. Eu aumento bastante a temperatura, ele vai para o estado de mínima energia, né, e fica lá, aí depois eu resfrio, aí ele está no estado de mínima energia, né? Então, isso aqui é completamente novo, né? Todos os diagramas de fase até agora publicados, eles publicam essa temperatura, né? 160 e 330, né? Então a gente sugere que eles não observaram realmente o diagrama de fase correto, porque eles não estavam em equilíbrio, né? O equilíbrio só foi atingido devido à temperatura. Tá. Obrigado. Alguma pergunta a mais, pessoal? Oi. Posso perguntar? Pode falar, Emerson. Oi. Boa tarde, professor. Você buscou, para obter a fase cúbica, alguma outra frente fora o tratamento térmico? Não, Emerson, ainda não, né? Eu falei aqui, né, que onde eu coloquei em algum lugar aqui que diversas aqui a gente fala, né, que a fase cúbica é a fase mais eficiente, né, para a célula solar. São dois problemas aqui, né? A fase cúbica é a fase mais eficiente e ela está lá em cima, e tem o problema da transição de fase mesmo, né? Porque se você ficar variando a temperatura da célula solar, né, transitando da hexagonal para cúbica, hexagonal para cúbica, e a gente viu que tem migração de íons, isso com certeza vai danificar a célula solar e vai diminuir bastante o tempo de vida útil. Então, várias estratégias são aqui para buscar essa fase cúbica. A gente conseguiu através de temperatura, mas consultando a literatura, a gente teve outras ideias, né? Principalmente nessa frente de maximizar a entropia. Tem muitas ligas que, à medida que você aumenta o elemento químico, você aumenta a entropia configuracional. Aumentando a entropia configuracional, você aumenta a simetria da estrutura cristalina. Então, eventualmente, você pode obter estruturas mais simétricas, aumentando a entropia configuracional da sua estrutura cristalina. Ok? Não sei se você entendeu. Sim. A minha dúvida foi só porque na primeira, assim enquanto o senhor estava apresentando, quando falou da mudança de fase e estratégias para obter a fase cúbica, a primeira coisa que me veio à mente foi uma estratégia de tentativa morfológica para obter essa fase, seja para aumentar algum parâmetro. E eu só fiquei na dúvida mesmo se você tinha, porque o senhor conseguiu com tratamento térmico em um tempo relativamente baixo. Eu cheguei já a ver trabalhos experimentais que o pessoal faz tratamento térmico de 96 horas. Aí pra cima. Era isso, obrigado. Nada. Mais alguém? Só abrir o microfone.
Se não temos mais perguntas, eu agradeço a todos pela presença e agradeço por todos ao Antônio pelo seminário. Obrigado. Ok. Espera aí que travou aqui. A gente está aqui com você. Ok, Bruno. Breno, muito obrigado pelo convite e qualquer mais perguntas, eu estou aqui à disposição. Tá bom? Obrigado, pessoal.